Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. É um texto bastante conhecido da palavra. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração de modo especial. Capítulo 6, livro do profeta Isaías, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou especialmente por poder estar aqui, Senhor, pelo Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Não tem sido fácil os últimos tempos, mas eu sei que o Senhor tem me sustentado. Por baixo de mim estão os braços eternos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a conduzir essa palavra, a entregar essa palavra segundo o poder do teu Espírito, e que nada se perca no dia de hoje dessa palavra, e que tudo seja ministrado e implantado nos corações, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, eu queria começar essa palavra agradecendo a esse grupo de oficineiras por tudo que tem feito em prol da obra missionária. Há 3 maneiras de se fazer missões: com as mãos nos bolsos, com os joelhos no chão e com os pés na estrada. Mas para que a missionária possa botar os pés na estrada, vocês têm posto a mão na massa, literalmente. E vocês têm produzido a 100 por 1. Esse ano vai ser um ano em que há algumas viagens ao sertão, os lugares mais longínquos do sertão, onde há uma carência muito grande da palavra de Deus. E a nossa missionária já foi para a África, já viu a realidade da África, mas precisa conhecer a realidade do nosso sertão, que é terrível. E nessas viagens não se leva apenas a palavra, mas se leva também alimento, se leva provisões, enfim. E para que isso aconteça, o trabalho de vocês é um trabalho imprescindível. E eu glorifico demais a Deus pela vida de cada uma de vocês, sem a qual isso não poderia acontecer. O texto que a gente leu fala do chamado do profeta Isaías. E o chamado do profeta foi movido por dois acontecimentos que impactaram a vida do profeta. Primeiro, a morte do rei de Israel, do rei Uzias, rei de Judá, na verdade. E o rei, ele era alguém que passava a ideia de um pai, e deixou a nação num sentimento de orfandade, de abandono.
Mas como Deus não desampara os seus filhos, no meio daquela desolação toda, o Senhor dá ao profeta uma grande visão do trono de Deus. E essa visão foi tão impactante que Isaías nunca mais foi o mesmo. E a partir daquela visão tremenda do trono de Deus, o Senhor o chama para a obra e ele diz: eis-me aqui. Então, no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve aquela visão imensa que despertou nele 5 atitudes que eu queria compartilhar com vocês. Primeira atitude: a percepção da santidade de Deus. Isaías parou e olhou para cima. A nação inteira estava focada no rei. Mas existe um rei que continua sentado num alto e sublime trono, do qual nós não podemos tirar os nossos olhos. Nós tiramos os olhos dos líderes, nós tiramos os olhos dos reis e das autoridades humanas e precisamos focar em Deus. Isaías fez isso. Os serafins clamavam uns com os outros que Deus é santo, santo, santo. E a ideia básica aqui de santidade é separação. E Isaías, ele tem essa visão impactante. E aí ele começa a se confrontar com a própria sujidade. Ele é infinitamente grandioso, o Senhor, e absolutamente santo. Por isso que o nosso pecado sempre irá ofendê-lo. E é interessante que nossos milindres, nossas palavras frívolas, nossas rebeliões, tudo isso que procede do nosso coração pecaminoso ofende o Senhor. E no meio daquela visão tremenda, a santidade de Deus avulta o pecado de Isaías. E todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus em oração, e aí mais uma vez eu não quero falar de religião, mas eu quero falar de intimidade com Deus, de busca da presença de Deus. Que a nossa oração seja: Senhor, purifica-me de mim mesma, transforma-me, faz com que eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos. Que a nossa oração seja essa. E talvez vocês não tenham ideia daquilo que Deus está fazendo por intermédio de vocês. É grandioso demais. Principalmente quando a gente olha para aquelas crianças lá no sertão pernambucano, do sertão da Paraíba, dos sertões todos do Nordeste. Aquelas famílias extremamente carentes da palavra de Deus, da graça de Deus, e que fica impossível chegar se não houver recursos. E eu glorifico demais a Deus pela vida de vocês. Santificação é algo que a gente só consegue pela ação soberana do Espírito de Deus. Ninguém consegue por esforço próprio. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos constrangidos a viver separados ou separadas daquilo que está lá fora, das coisas que o mundo oferece. A segunda atitude do profeta é que a percepção da glória de Deus, Isaías viu a magnitude refulgente da glória de Deus. Ninguém vê a glória de Deus e permanece vivo. E ele permaneceu, porque Deus tem um propósito grandioso para ele. Existe uma palavra em hebraico chamada kabod. Essa palavra não tem tradução literal no português, mas essa palavra, a palavra mais aproximada é glória refulgente. É algo grandioso que se aplica apenas a Deus. E o sentido mais aproximado para a gente compreender é plenitude, magnitude, enchimento, cobertura. Quando a glória de Deus enchia o templo no passado, os sacerdotes não podiam ficar dentro do templo, porque aquela glória enchia demais o templo, e eles eram constrangidos a sair pela sua própria pecaminosidade. Na dispensação da graça, nós somos os templos vivos de Deus, e essa glória nós não podemos aceitar
nenhum relacionamento menor que nos prive dessa glória dentro de nós. Não é para que a gente se ensoberbeça, mas é para que nós sejamos purificadas, limpadas de todas as nossas sujidades, que todas temos. Nenhuma de nós está pronta. Então precisamos, à semelhança de Isaías, ter uma visão da glória e santidade de Deus. E isto só é possível através da pessoa do Cristo. Busque o Senhor de todo o coração. Clame ao Senhor: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse enchimento. As coisas têm estado tão complicadas lá fora no mundo, que eu não sei como é que se pode viver sem o Cristo hoje. Não dá para viver sem Jesus. A terceira percepção de Isaías foi do seu próprio pecado. Ele olhou para si mesmo. E nós só podemos enxergar o nosso próprio pecado na perspectiva da santidade de Deus. Quando alguém contempla a glória de Deus, tem uma percepção viva da sua santidade, do seu pecado e sua miserabilidade aflora de um modo irrefutável. E nós precisamos parar de se achar. Ah, mas eu não peco, eu não faço. Não, todas nós pecamos, e pecamos feio, por pensamentos, por palavras, por obras, por ações. E nenhuma de nós, eu me incluo nisso, claro, eu sou a primeira, pior das pecadoras, está livre de cometer pecados, de errar o alvo estabelecido por Deus. Por isso nós precisamos estar extremamente dependentes do Senhor. Que a nossa oração diária seja: Senhor, purifica-me, transforma-me, prepara-me e envia-me. A gente está vivendo um momento extremamente difícil no nosso país, que os perigos ainda não passaram. Nós precisamos continuar orando, clamando e confessando o pecado, tanto pessoal como nacional. Que a gente possa fazer isso em nome de Jesus. É a igreja que precisa fazer isso. A quarta percepção é a percepção da sua purificação. Ele entendeu que precisava ser purificado. E aí o texto se refere a serafins. Essa é uma classe especial de anjos de Deus. A própria palavra serafim significa consumir pelo fogo. E esses anjos são agentes purificadores de Deus. Eles saíram do altar com a brasa viva, tocaram os lábios do profeta, purificaram os seus lábios e eles disseram: a tua iniquidade foi tirada. E quando nós experimentamos esse agir de Deus no nosso coração, nós sentimos essa ação de Deus sobre nós, e essa ação purificadora de Deus traz uma leveza sobre nós. Investamos mais tempo na presença de Deus em oração. Se não tiver lugar nenhum na sua casa onde você tem uma paz para orar, entre no seu banheiro, feche a porta e ele vai se transformar no Santo dos Santos. Quero ver ninguém lhe perturbar ali dentro. Pecado confessado ao Senhor debaixo de arrependimento é pecado perdoado é pecado apagado e esquecido. E a gente não pode perder isso de vista. Desfrutemos da liberdade da nossa nova condição em Cristo. E finalmente vem a percepção do seu chamado. Entenda que você foi chamada por Deus. Tem um chamado de Deus para você. Mas eu não sinto isso, eu não percebo isso. Creia pela fé. Que na hora que você está ali, trabalhando, fazendo aqueles trabalhos manuais, naquela oficina de artesanato, você está trabalhando para o Senhor de uma maneira extraordinária. E Deus há de recompensá-las de uma maneira tremenda. Havia naqueles dias uma admiração e dependência quase idolátrica do rei Uzias. E isto, de certa maneira, retardou o exercício do chamado do profeta, até que o Senhor leva o rei e ele se dispõe, ele termina dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor: quem irá por nós?
Tudo na vida de um servo de Deus faz parte da infalível didática do Senhor, visando um fim proveitoso. Nada é por acaso. Você não está aqui por acaso. Amo todas vocês. E eu tenho certeza que vocês têm um carinho por mim. Mas não é por minha causa que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque um dia o Senhor moveu os corações de uma maneira especial para que vocês estivessem aqui e pusessem essa mão no arado. E quem bota a mão no arado de Deus não pode olhar para trás. Eu glorifico demais a Deus pela vida de cada um, repito. O que Deus quer nos ensinar aqui nessa breve meditação? Primeiro, precisamos buscar a presença viva do Senhor e nos submeter à sua santidade e glória. Segundo, precisamos reconhecer, nos arrepender, confessar e abandonar nossos pecados. E isso todos os dias, porque pecamos diariamente. E a gente não está aqui, quando a gente sobe aqui, não está aqui para apontar, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não. Aqui é uma chamada para um despertamento, para que haja um trabalho de equipe entre você e o Espírito Santo de Deus. Só vocês dois, você e o Espírito Santo, que podem compreender, discernir o que é que precisa ser mudado na sua vida. E Ele fará essa obra, se você permitir, é claro. Terceiro lugar, uma vez reconhecendo o pecado, precisamos ser purificados. Em quarto lugar, precisamos nos dispor para Deus e sua obra, aonde quer que Ele deseje que trabalhemos. A obra é dele e Ele capacita os escolhidos à medida que caminham com Ele. Que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra aos corações de um modo especial, em nome de Jesus. Vamos orar pelas